Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Rumo Certo tem por título Conquista Íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhe patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedido específico da calma que a desterre no mundo íntimo. Como, porém, obter serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? É justo lembrar que, assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência, diante da censura é preciso exercer a bondade, à frente do pessimismo somos induzidos a cultivar a esperança, ante a condenação somos indicados à bênção, e que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregamos-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos-nos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. A lição muito profunda para todos nós, porque o título diz Conquista Íntima, e Emmanuel faz uma comparação do professor que vem para nos ensinar com a gente também começar a educar as nossas emoções, a emotividade. Então, para a gente educar a emotividade, em primeiro lugar, todos nós aqui na Terra trazemos muito ainda egoísmo, vaidade e orgulho. E a gente tem instintivamente umas reações quando a emoção chega. A emoção já chega pegando de surpresa mesmo. Por isso que o nome é emoção. Então, o que vai ser emoção? Vai ser aquele susto, né, que você toma no trânsito, vai ser aquela pessoa que grita com você de repente, de maneira inesperada e provoca a sua ira. São todas as reações que pegam a gente de surpresa. A libido, ela está incluída entre as emoções também. Isso que a gente até brinca quando vai falar de sexologia, que assim como Chico Xavier falou que quando a gente estiver magoado, para não falar besteira, coloca água na boca, para não falar besteira, mesma coisa, mesmo raciocínio. Para não falar besteira, segura um pouquinho, aí depois você tem minutos de raciocínio, para você não falar coisas que depois você vai se vergonhar, enfim, também é um tipo de emoção. Mas o que o Emmanuel está convidando a gente a partir de agora? Em primeiro lugar, a emoção chega, sente a emoção. Depois que eu senti a emoção, dá um pouquinho de tempo, e aí vai ser um exercício que é árduo no início para muita gente, e que pega a gente de surpresa também, né, porque vai depender muito do dia, de como a gente está, mas aí você segura um pouquinho aquela reação e dá tempo de você pensar no que aconteceu. Vai ter momentos que não vai ter como fazer isso não, vou ser sincero com vocês, acontece comigo assim, né, de você estar no trânsito, e no trânsito, quando você toma uma fechada, eu já parei para pensar nisso, por que a nossa reação é tão agressiva no trânsito? Em primeiro lugar, porque é a sua vida que está em risco. Em segundo lugar, é porque é a sua integridade física que está em risco. Em terceiro lugar, porque é seu patrimônio também, com as avarias que acontecem no carro. Nada relacionado a carro é barato, né? Então, na verdade, três coisas. Então, quando alguém ameaça essas três coisas de uma vez, a primeira reação nossa é realmente a reação de defesa e muitas pessoas, às vezes, de contra-ataque também. Então, sai o palavrão.
Saiu o palavrão, vem o raciocínio logo depois. Aí quando o raciocínio chegou, a paciência chegou, o raciocínio chegou, eu vou pedir desculpa e vou esperar que a pessoa compreenda que aquela minha reação foi por conta do susto que eu levei. Agora, se eu entrar naquela, xinguei e continuo alimentando aquele sentimento de animosidade, principalmente nos dias de hoje, a gente sabe o que pode acontecer, hein? Tanta gente perdendo a vida por conta de discussões tolas no volante, porque o olho por olho, dente por dente de Moisés lá atrás, hoje está sendo aplicado de maneira muito desproporcional. Um palavrão por uma arma de fogo, um tiro. Então a gente hoje precisa trabalhar a inteligência emocional. É uma questão assim de a gente começar a se interessar até com relação aos nossos filhos, trabalhar a inteligência emocional. Tá? E como é que se trabalha a inteligência emocional? Observando como nossos filhos ou aqueles que estão sob a nossa tutela reagem quando estão fazendo a coisa com muita calma, quando estão fazendo a coisa sob pressão de alguma maneira, pressão do horário, pressão de alguma coisa. Você vai ver como é que a pessoa age emocionalmente. Então ele vem falar para a gente, ó, é justo lembrar que assim como nos acomodamos obedientes para ouvir um professor, tudo bem, é forçoso assentar a emotividade na carteira do raciocínio, aliás, na carteira, a fim de educá-la, educando-nos. Então ele bota que foi feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é apenas um instrumento de teste para avaliação do próprio aproveitamento. E eu já fico imaginando, gente, a espiritualidade amiga chegando perto da gente, vamos ver como é que essa pessoa vai. Coloca um detalhezinho, ela explode, fala, ih, essa pessoa não está preparada nem um pouquinho. Aliás, está preparado então para trabalhar com Cristo? Você vai trabalhar com pessoas com dores diferentes, com pessoas carentes, com pessoas, elas vão trazer as dores e a gente vai absorver de alguma maneira as dores. Se você for explosivo dessa maneira aí, no relacionamento com as pessoas, você não vai estar preparado mesmo, não tem condição nenhuma. Né? A gente começa a ver assim, os passos que os discípulos do Cristo tomaram, como eles tiveram que se conter, como é que eles foram divididos na época, o trabalho de Pedro, o trabalho de Tiago, depois no Ato dos Apóstolos. E a gente começa a ver também, se a gente quiser fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenininha, dentro da minha igreja, dentro da minha casa espírita, dentro da minha religião, como é que vai ser esse negócio? Eu vou ter que controlar o meu lado emocional e a gente vai descobrir que a inteligência emocional ela é tudo nos dias de hoje, porque a falta de inteligência emocional pode fazer eu perder a vida no trânsito, por exemplo. Então o Emmanuel vem falando, ó, aprenderemos que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. E não aquela coisa de crítica, não aceito crítica, fico melindrado, devolvo logo e brigo. Não, você vai ver agora, vai ser avaliado no critério benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. Então, eu fui censurado, eu não posso fazer aquela coisa. Por que eu não posso? Qual está sendo a razão? O que está levando essa pessoa a tomar essa decisão? E eu vou ter bondade com ele, não querer impor, porque ninguém vai querer conseguir mudar ninguém de uma hora para outra, não é isso. A coisa vai aparecer para a gente como exercício mesmo, para a gente entender, será que o lado emocional tá bom? E é interessante que a espiritualidade ela vai fazendo isso com a gente, né? Tem gente que cai logo no primeiro teste. Tem gente não, que eles vão fazendo o teste, vamos ver até onde vai. Vamos ver se ele está pronto mesmo para trabalhar com espíritos sofredores, para chegar numa região umbralina depois, encontrar os espíritos acusando, xingando, espíritos que te conhecem, sabem do que você fez de errado e que vão tocar na ferida, falar, será que ele vai ficar melindrado e vai desequilibrar e vai atrapalhar o trabalho? Ou será que ele vai entender que ali tem uma pessoa doente? Porque toda pessoa que critica, ataca a outra dessa maneira é doente. Ainda fica olhando a trave nos olhos dos outros e não vê a trave nos próprios olhos, é doente ainda. E aí a gente vai ser avaliado dessa maneira. Depois ele fala, ante a condenação, nós somos indicados à bênção. Renteando qualquer aparência do mal, é imperioso pensar no bem sempre, dispondo-nos a servi-lo. Eu sei que é difícil demais para a gente, mas é o tempo todo a gente pensar assim, como que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Mas isso é desenvolver aos pouquinhos, devagarzinho, a inteligência emocional, mas a gente vai chegar lá.
A gente começando a se interessar pelo assunto e começando a fazer laboratórios na nossa vida, a gente chega lá. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.